Fala, figuras! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Tô Por Fora. Eu sou o Waller. E eu sou o Vitor. E hoje nós vamos falar sobre RPG. Eu ia falar, fala figuras. E como o assunto hoje é RPG, esse fim de semana eu fui convidado a participar de uma partida de RPG de mesa. Foi muito interessante porque eu nunca participei de um RPG de mesa, então eu tinha uma ideia de um jogo, né? Tipo, seria historinha, eu achava que nem eu iria inventar a história do meu personagem, eu achava que seria só o mestre, e foi totalmente diferente. Eu podia falar o que eu quisia. Eu podia falar o que eu quisesse. Isso é o mais legal. E você ficou mudo a história inteira. Eu ficava mudo porque eu ficava pensando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer com o meu personagem? O que eu vou falar? Tipo, mestre, e aí? O que eu faço? Tipo, não, é você que tem que dizer. E quando falaram pra mim, roda o D20, aí eu... Cadê? E eu já conhecia, né, o RPG através de Dungeons and Dragons, que na verdade eu só descobri por causa do Caverna do Dragão, que lendo um pouquinho sobre o desenho eu descobri que era baseado num jogo. E eu só tive mesmo contato quando eu comprei um daqueles livros de história, que eram maneiríssimos. Você tinha um dado, lia lá a ação, via que era o resultado, né, do dado e ia para uma página aleatória. Cara, era muito divertido aquilo. Eu cheguei a morrer em vários livros, porque eu sempre tirava um número errado. Aí deu uma hora que eu fiquei um pouquinho chateado e comecei a trapacear, eu ia... fingia que tinha tirado um número legal pra saber o que ia acontecer, porque as histórias dos livros eram muito legais. E me irritava, tipo assim, perder logo no início, na metade e não saber o que ia acontecer. E diferente do Alder, eu sempre joguei RPG eletrônico. Os meus amigos, eles não eram muito chegados em jogos de tabuleiro, então eu sempre joguei sozinho. E um dos jogos mais, assim, na minha época de adolescente, que eu comecei a jogar jogos mesmo, foi Mu, né, que tinha em toda a Lan House. Depois eu fui pra Ragnarok e outros. Ah, Ragnarok pra você RPG, né? É, Dofus. Mu não é. Dofus. Mentira que Dofus não é RPG. Dofus é o quê? É RPG de turno, inclusive. Então, de turno. Mas... E é um RPG. Tá bom, tá bom. E esse RPG que a gente jogou domingo foi engraçado porque foi meio que online. Era eu e o Vitor aqui, né, cada no seu notebook, fazendo uma audioconferência com o mestre e mais um outro jogador de outro estado. E o Vitor realmente não entendia muito do que estava acontecendo, por que tinha tanto texto, por que tinha tanta coisa. E eu me perdia. Ele se perdia, ele já não... É porque era uma história ele parava de prestar atenção no que o cara tava falando. Exatamente, o mestre contava a história, eu ficava imaginando a história e esquecia de mim. Aí, tipo, estavam os três personagens dentro da cela, e aí o mestre, né, ele narrador, ele descrevia a situação da cela e tinha aquela pausa do tipo, e agora é com vocês, o que vocês fariam? Aí eu perguntava, né, alguma coisa da cela e tudo mais, o outro rapaz também, o Osiris, ele falava uma outra coisa, e o Vitor, tipo, ok. Então, meu personagem é igual a mim. Eu sou uma pessoa tímida, então meu personagem vai ser o quê? Tímido. É um guerreiro, é um humano guerreiro. É um guerreiro tímido, não pode? Qual o problema de ser tímido? E ainda tem uma entidade demoníaca escondida dentro dele. Mais um motivo. Mais um motivo pra quê? Pra ser um guerreiro o quê? Um guerreiro não só tímido. Tímido pode ser uma característica, mas ele pode ser misterioso. Eu sou um elfo gordo e mago. E o terceiro personagem é um orc, druida. E na próxima jogatina a gente vai conhecer um anão, que eu não sei o que esse anão vai fazer. Enfim, vai aparecer um anão. E a gente só jogou a introdução da história. Foi muito bacana, assim, muito divertido. Claro que eu e o Vitor, por sermos um pouco amadores, né, um pouco noobs nesse quesito de interpretação, a gente ficou meio que travado, recebemos alguns puxões de orelha no final da partida, mas não foi nada dramático, assim, não foi nada crítico não, tá? Foi bem divertido mesmo. Mas eu tive sorte nos dados. Olha! Era só 15 pra cima. 15 pra cima.
o coitado do orc, ele falou, eu vou correr na direção da senhora que está com a criança. Aí ele rodou o dado, deu 1. Cara, deu uma falha crítica, que ele caiu no chão e quebrou o cajado. Quebrou o cajado. E eu só no crítico do 20, muito tenso, muito bacana, muito garoto. Mas assim, isso vai virar se eu não me engano, isso vai virar um podcast, né, do Bear Nerd. Vocês vão poder acompanhar as nossas traquinagens. Desenterrou essa, hein? Claro que tem uns RPGs eletrônicos que eu também gosto muito. Tô doido pro lançamento do novo Final Fantasy. E a gente tá jogando The Witcher 3 também, na verdade, mais o Vitor do que eu. Enfim, gente, pode ser RPG de mesa, pode ser RPG eletrônico, o importante é você se divertir. Uma das coisas muito legais de um RPG são as histórias e também o trajeto do seu personagem. Vai falar tragédia do seu personagem. Trajetória. A trajetória do seu personagem. Só que tem alguns RPGs que são meio repetitivos. Eu joguei muito o Diablo 3. A história é muito legal, o gráfico é muito bom, só que a história é curta. Então você ficava repetindo aquilo, repetindo. Hoje eu não sei mais como é que tá, né? Mas é um jogo que dá pra você se divertir sim. Acho que dá mais pra você se divertir pelos gráficos. E você? Você joga algum RPG atualmente? Na sua adolescência, tinha algum RPG ou você gostava muito de jogar RPG de mesa? Conta aí pra gente a sua experiência com o jogo. E agora vamos para os comentários. O primeiro comentário que eu vou ler é do Peterson Mello. Ele elogiou o nosso canal, ele gosta muito de assistir a gente, obrigado. E ele falou que gosta de curtir o carnaval, que ele sai, se fantasia, ele saiu de Baco, o deus do vinho. Eu até acho divertido se fantasiar e tudo mais, só que eu tenho aquele medo de sair nessa bagunça que é aqui perto de casa, então eu acabo nem me empolgando muito. Mas ele falou que onde ele mora é uma cidade tranquila, um bairro tranquilo, e ele consegue se divertir numa boa. Poxa, parabéns, é legal saber que você consegue curtir o espírito do carnaval em sua essência, sem muitas dores de cabeça. Eu lembro que a última vez que eu me fantasiei, eu era criança, eu fiquei de Batman. Acho que toda criança se fantasia de Batman. Foi super-herói. Eu tinha fantasia do super-homem, eu gostava. E eu era gordinho já, eu sempre fui gordinho. E teve uma hora que eu sentei e rasgou. E eu passei a noite inteira com os meus pais aquele rasgo que abriu. O Adriano Santos, ele relembra a infância dele quando ele ia curtir o carnaval fantasiado de pirata, jogador de futebol. E ele fala que ele era obrigado a ir assim, mas que hoje em dia ele descobriu o Carnaval de Salvador e se joga, se larga e se diverte bastante. Eu quero mandar um beijo especial para Sabrina Souza, uma amiga minha de infância. Ó, beijo, fiquei muito feliz em saber que você está acompanhando o nosso canal. Também mandar um forte abraço para o Toko-san, que está sempre comentando também nossos vídeos, dando apoio. Obrigado pelo carinho também. Mandar um abraço também pro Sebastião Andrade, lá da Alemanha, que também nos assiste lá da Alemanha, também fiquei super surpreso. Muito obrigado também pelo apoio. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado. Queremos agradecer também ao Marcelo, que é um amigo que eu tenho há muito tempo. O Marcelo me viu de um adolescente até a minha fase adulta. E a gente sempre fica na casa dele quando nós vamos para São Paulo. Então, Marcelo, muito obrigado. Um grande abraço. Sinta-se abraçado. E eu vou ler agora os comentários do último vídeo, que foi o Tô Por Fora de São Paulo. O Isaac Criscuolo perguntou: do que é feito o boneco que o Vitor bateu no Alder? O Alder fez uma drama queen, tá? Eu não bati forte, eu apenas encostei. Isso é duro, isso é vinil, tá? Isso, ó. Sai, me dá o boneco. O Alder me dá um boneco. Aí! Nem bati forte, tá? Não, o boneco não machucou, ele que é uma drama queen. Quero agradecer também ao pessoal que elogiou as fotos que a gente tirou de Jason. Eu fiquei surpreso com o resultado, o pessoal gostou bastante. E é uma coisa nova, foi uma coisa de momento, foi uma coisa diferente, a gente nunca fez isso. E também para poder treinar fotografia, como a gente falou. O Bruno Matos, ele perguntou se a gente conseguiu comprar as cartinhas de Magic. Andamos muito, não conseguimos encontrar a loja mesmo que vende Magic, a gente teve que comprar numa banca de jornal qualquer. Tivemos sorte e ainda veio uma carta cara, né? Mas não foi a gente, na verdade quem comprou foi o Elton. É um vídeo que a gente vai terminar a edição e a gente vai lançar a qualquer momento aí no canal, fora do intervalo de terça e quinta. Sim.
E o Dedé, ele também comentou, ele disse: vocês precisam jogar Uno com a gente. Dedé, sempre quando eu vou a São Paulo, nunca encontro você aí. Primeiro. E o Uno a gente jogava com nossos amigos, que moram aqui em frente. E realmente... Mas era divertido, era engraçado, não rolava muita briga não. Rolava mais briga com imagem e ação que a gente jogava. Verdade. E chegamos ao fim, queremos agradecer a presença de vocês. Não se esqueçam de comentar, de dar o like no vídeo, inscrevam-se, por favor. E também peçam para os seus amigos se inscreverem no canal, compartilhem que eu tô por fora. Ajudem a gente a crescer. E lembre-se, não é porque eu tô por fora que eu não tenho opinião. Tchau, tchau!